Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja presente no teu coração, na tua vida. Então, nós somos convidados mais uma vez a estar refletindo o tema proposto, que nós podemos definir o matrimônio como caminho de santidade. Então, a questão que às vezes eu acredito que pega para a vida de alguns casais é como que a vontade de Deus se manifesta na vida matrimonial. Então, assim, qual é o caminho, né, para chegar a esta santidade almejada por todos nós? E nesta particularidade desse sacramento, que é o matrimônio, nós temos alguns pontos importantes aí que levam a esta perfeição de vida, a esta santidade na vida matrimonial. Um primeiro ponto importante é saber o seguinte, que quando eu me caso com alguém, eu me entrego a uma pessoa, são duas, não é só uma. Então, uma coisa muito importante na vida do casal é enfrentar a questão do egoísmo. Eu não caso para ser feliz, para a pessoa fazer a minha felicidade. Não. Eu caso para fazer também a outra pessoa feliz. É uma via aí de mão dupla, né? Então, o egoísmo, eu casando para que a outra pessoa faça tudo o que eu quero, do jeito que eu quero e na hora que eu quero, e seja do jeito que eu quero, não dá certo. A gente vê muitos casais frustrados porque para o casamento dar certo, tem que virar sombra do outro. E isso não é casamento. Então, sair fora dessa questão aí do egoísmo. Outro ponto importante é estreitar a convivência no consenso na vida a dois, né? Tem que ter a partilha de decisões, um não manda mais do que o outro, os dois deve partilhar mais a sua vida diante das decisões, caminhar juntos, né? E não um de um lado pensando em uma outra coisa e o outro de uma outra forma. Outra coisa importante também é suportar os tiques, né? E manias que cada um tem. A gente precisa suportar, mas a gente também tem que mudar dentro do possível. Eu sempre em casa, eu ia tomar banho e largava a toalha em cima da cama, por exemplo, né? A mãe vinha e recolhia. Bendito, você não está casado com a tua mãe. A tua esposa é tua esposa, não é tua mãe. Então tem certas manias que a gente tem que parar, tem que deixar, tem que evoluir, tem que amadurecer. Ai, mas eu nasci assim, vou morrer assim. De jeito nenhum. É claro que eu dei esse pequeno exemplo, mas é tanto para o homem quanto para a mulher. Tem manias que a gente tem na vida. Quando se depara com outra pessoa, eu tenho que deixar algumas manias de lado. Dá para mudar, é possível sim, né? E outra coisa importante também, falar e calar quando oportuno. O casal que quer ter, a pessoa que quer ter razão no casamento, ele acaba perdendo a beleza do casamento. De vez em quando tem que ouvir mais, de vez em quando você vai falar. Então tem que saber dosar a hora de falar e a hora também de calar. Geralmente o calar é bem importante, né? Saber ouvir a outra pessoa também. Outro ponto importante, respeitar o espaço vital da pessoa, a liberdade do outro. Quando a gente casa com alguém, no sentido aí do matrimônio, eu não me torno dono da outra pessoa. A gente vai na igreja, a gente assina o papel, mas a outra pessoa não é propriedade minha. Ela tem a liberdade dela, a vida dela, claro, dentro dos limites aí do matrimônio, mas o ar que ela respira não tem que ser o meu ar, do jeito que eu quero. A pessoa tem a particularidade dela, de repente, amigos, conversar com amigos, a liberdade, às vezes, também de jogar um futebol, da mulher sair com as amigas. Então, a outra pessoa, ela não se torna propriedade minha, né? Então, isso acaba sufocando demais, matando a vida do casal. Quando se confia, quando tem esse amor um pelo outro, não tem problema, né? Agora, quando a pessoa é insegura, ela não confia nem nela mesma, como que vai confiar na outra pessoa? Aí entra a questão dos ciúmes e tudo mais. Então tem muitos pontos aí que eu não vou ficar me
só dar umas dicas, né? Que eu acho interessante também para estar passando para vocês. Então, a liberdade dentro do casamento é importante. Não se esqueça que nessa vida ninguém é de ninguém. Antes de ser minha esposa, meu marido, meu filho, já pertencemos a Deus. Então a gente tem que saber gozar das pessoas enquanto está do nosso lado, mas viver em especial esta liberdade também. Outro ponto importante é a igualdade de direitos e deveres também, né? Os dois precisam, em uma família, não é só a mulher que faz isso, o homem que faz aquilo, não. São direitos iguais também. Por exemplo, a vida conjugal para limpar a casa. A função não é da mulher, a função não é do marido, mas a função é dos dois. Então, ficar atento a isso aí, né? Depois também, outro ponto importante, não esperar demais do outro. Quando eu me caso com alguém, eu quero que a pessoa me faça feliz. Aquela pessoa é perfeita, né? E não é desse jeito, não. Nós estamos convivemos com pessoas imperfeitas, pessoas que estão aí para serem lapidadas, evoluírem na vida. Então, eu colocar minha felicidade na mão da outra pessoa é egoísmo, né? Ou seja, é voltar um pouco àquela frase do Pequeno Príncipe: tu é eternamente responsável por aquilo que cativas. De jeito nenhum. A pessoa ela não tem obrigação de fazer você feliz. A felicidade minha, eu não posso delegar a outra pessoa, é muito injusto. E a outra pessoa também não é perfeita, é cheia de falhas, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu acabo me frustrando com essa ideia de que a outra pessoa é colocar a minha felicidade na mão da outra pessoa. Na de Cristo você pode pôr, que não tem erro, ele é perfeito. Mas humano com humano, a gente tem que trilhar junto a felicidade, crescer junto, evoluir junto na felicidade, mas não eu colocar a minha felicidade nas mãos da outra pessoa. Então, esse ponto importante da vida a dois, nós não podemos perder de mente, de vista. Outra coisa importante também é a questão própria sexual, né? Se tem uma reclamação que a gente recebe muito na clínica, às vezes também nas confissões ou conversa, né? É a respeito da relação sexual. A relação sexual é importante. Quem não quer ter relação sexual, de repente com o cônjuge, com a outra pessoa, então não casa, né? Não que é o primordial na vida do casal, não é isso. Não é isso que eu estou falando. Mas isso faz parte também de duas pessoas que se gostam, que se amam. É claro que muitas vezes no casamento, um é mais aflorado do que o outro. Um, na parte mesmo do sexo, né? Um às vezes quer todo dia, o outro já não. Então tem que ter um equilíbrio nisso tudo. Ou um quer, o outro não quer, não. Uma vez a cada um mês e aí vai. Então, assim, não vamos dizer obrigação que fica pesado, mas uma das facetas que fazem parte de um bom relacionamento saudável também na vida do casal é a questão sexual, né? Então é um direito, viver a castidade no casamento é viver um para o outro. Não é não ter sexo. Se for para não ter sexo, é claro que tem casal que entra nessa proposta, é muito bacana, é muito louvável, né? Também. Mas assim, a proposta do casamento, a castidade, é ser fiéis. Ser fiéis ao compromisso que você assumiu com a outra pessoa. Então, na sexualidade se faz importante isso. E também ter muito em mente as etapas da vida do casal. Quando o casal, os 2 primeiros anos, 5 anos, 10 anos muda, 20 anos muda, a idade, de repente os problemas de saúde, tudo isso tem que ser levado em conta e ser respeitado. Eu não posso viver a minha sexualidade no matrimônio de acordo com meus instintos, que nem um bicho, né? Eu quero ir pronto e desse jeito e acabou. Não é. Eu tenho que respeitar a pessoa que está aí do meu lado. Eu tenho que ter a minha doação, a minha manifestação de amor e carinho com a pessoa que está comigo. Exercer o diálogo, isso não é bom, isso não é legal.
ou como que a gente pode fazer para melhorar, né? Outra coisa importante também é respeitar os limites dos outros. Como eu falei, a questão do instinto nosso, a gente não tem que colocar o nosso instinto do jeito que nós queremos. Os animais fazem isso, mas nós somos animais racionais. Então a gente não tem que fazer tudo que o mundo põe do jeito que a gente vê por aí, para lá e para cá, do jeito que falam, não, né? Então assim, a vida do casal na parte sexual é uma vida de entrega também, faz parte, mas os meus instintos têm que ser equilibrados. Outra coisa importante também é assumir de forma responsável a própria fecundidade. Vai ter filho? Quem é que cuida dos filhos? É o pai ou a mãe? É os dois, né? A gente vê essa grande quebra. A mãe geralmente fica cuidando dos filhos e o pai não tem essa responsabilidade. O pai tem que trazer o dinheiro para casa e não é dessa forma. Pai e mãe são primordiais na vida dos filhos. Um terceiro ponto importante também é nessa relação da própria paternidade. Ser mãe e ser pai ajuda nesse caminho também aí de santificação. Por quê? Porque eu vou ter que me desdobrar no amor, na paciência, em educar o filho para ganhar o mundo, não ficar preso debaixo do meu pé. Que tem pai e mãe que infelizmente criam filhos para si. Aí cresce essa molecada aí adoentada, não sai de casa. Então, filho é fruto de um amor, de uma família, mas que ela deve ser também colocada para continuar a vida dela. Eu não posso aprisionar meu filho, minha filha, para ser o meu sustento, o meu pilar financeiro. Tem pai e mãe que faz isso, infelizmente. Ou por causa das minhas carências, né? Eu não me dou bem com o marido, não me dou bem com a esposa, então o filho entra para suprir essa carência minha. Não é para isso. Então, ser muito responsável com essa paternidade. E essa paternidade, essa maternidade ajuda também a gente aí a se santificar. É, a vida conjugal também leva à comunhão dos bens. Ou seja, é interessante como tem casais que a mulher não sabe quantos que ganha o marido, para onde que vai o dinheiro. É uma coisa assim, desculpa a palavra, mas eu acho meio ridículo, né? Porque se nós somos dois, então um tem que saber o que o outro ganha. E já que nós temos esse X por mês, para onde que vai isso? Onde que nós vamos investir? Se o casal não faz isso, não evolui, não cresce os dois juntos, entende? Olha, está sobrando 3.000 por mês. Opa, se assim fosse, estava bom, né? Mas está sobrando um dinheirinho, a gente vai investir no quê? Em um plano de saúde, investir de repente numa casa, na melhoria da nossa casa, na educação dos filhos. O que que nós vamos fazer com o dinheiro? Então, para se ter um planejamento econômico na vida, os dois têm que partilhar. Essa história de cada um dar um X por mês, né? Tá vivendo dois estranhos numa mesma pensão? Que negócio é esse? Isso não dá certo, não. Marido e mulher na questão econômica tem que os dois trabalhar junto e investir junto. Logo, eu tenho que partilhar um com o outro os gastos, tem que tapar os dois, né? Não só os gastos, mas o que entra também e para onde vai este investimento. Então é muito importante. A vida do dízimo também na igreja é importante, nos ajuda a nos corrigir também, a santificar a nossa família. Outra coisa importante também, depois de um longo processo aí de anos de matrimônio, de casamento, a gente vai percebendo que sem Deus não dá certo. Tirou Jesus Cristo como alicerce da família, alicerce da casa, o casal não vai longe. Pode viver tudo no mundo, mas menos a santificação. Então é primordial a vivência com Deus, ir na missa, comungar a Santa Eucaristia. Um casal que não comunga a Santa Eucaristia não está entendendo nada, né? Esses dias Jesus fez aquela pergunta: e para você, quem eu sou? Se você não vai à missa, se você não comunga a Santa Eucaristia, você está sabendo responder por acaso quem é Jesus Cristo? Então a gente não pode se apartar do amor de Deus. E o amor dele é manifestado em especial, de uma forma concreta, através da Eucaristia.
Então, o cristão não pode, especialmente o casal, ficar sem a comunhão, ficar também sem os outros sacramentos da confissão. O nosso batismo, então, nos leva a esse caminho, abre as portas para a nossa santificação. E o casamento, o matrimônio, é um dos meios de santificação. Então, que você possa refletir bem o que eu expus aí um pouco, né? E que isso possa ajudar na tua caminhada. Tenha a cabeça aberta, peça a iluminação para o Espírito Santo, porque quem para morre. A gente está na vida para evoluir. E quando chegar a nossa hora, fazer que nem São Paulo. Combati o bom combate, Senhor. Pode pegar meu barquinho, que agora eu vou começar uma nova jornada para a vida eterna contigo. Então, assim, que o seu casamento seja, não se esqueça, que é um meio de santificação maravilhoso que Deus coloca nas tuas mãos, que Deus te dá. É um caminho de santificação, é um caminho de dor, mas é um caminho também da alegria verdadeira e da felicidade verdadeira. Que Deus abençoe a todos vocês pela intercessão da Sagrada Família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz.